você já ouviu falar em medicina regenerativa? A clonagem da ovelha Dolly há 25 anos foi o marco inicial de uma revolução científica que abriu oportunidades infinitas para a biologia e principalmente para essa nova área da ciência. As terapias que envolvem regeneração tecidual vêm ganhando espaço na prática médica por permitir o tratamento de lesões e doenças degenerativas, por exemplo, sem necessidade de cirurgias e intervenções agressivas. No Viver Melhor de hoje, conversaremos com especialistas para entender mais sobre esse ramo promissor da ciência. E vamos começar conhecendo um pouco mais sobre terapias celulares. O transplante de medula óssea foi a primeira terapia celular reconhecida formalmente pelo Conselho Federal de Medicina brasileiro. Ele é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como os linfomas e as leucemias. Muitas vezes são a última esperança para pacientes como Daniel, que hoje tem 2 anos de idade. Como pai de primeira viagem, eu nunca tinha ouvido falar assim de sintomas de leucemia. E os sintomas da leucemia infantil, eles são muito parecidos com os sintomas dessas viroses comuns da infância. O Daniel, ele teve assim um cansaço. Esse foi o sintoma que mais chamou a nossa atenção. Disposição, ele não queria brincar, ele estava dormindo mais, mamando mais. Desconfiando de uma virose, Tízia levou o filho de pouco mais de 1 ano de idade a uma pediatra. Após os exames, veio o diagnóstico: leucemia linfóide aguda, subtipo T. Nós começamos o tratamento quimioterápico, que é a primeira linha de terapia de cura e que em muitos casos dá o resultado esperado, é o tratamento quimioterápico. Mas no caso dele, no curso do tratamento, depois de 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano de tratamento, a gente sempre faz os exames de rotina, foi detectado resíduo, que eles falam, de células da doença na medula óssea dele e também no líquor. Quando a quimioterapia não é suficiente, o segundo passo no tratamento da leucemia é o transplante de medula óssea. Assim, a família se uniu para realizar uma campanha com o objetivo de conseguir um doador compatível. A mobilização também ajuda a divulgar o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, órgão responsável pela identificação das informações de possíveis doadores e compatibilidade com pacientes. Quanto mais pessoas, mais chances tem o Daniel e qualquer outra pessoa que necessite de um transplante, como única opção para salvar a sua vida. Com a campanha, Daniel conseguiu um doador compatível e hoje aguarda a finalização dos exames para poder seguir com o transplante. Para conhecer melhor as inovações trazidas pela medicina regenerativa, conversamos agora com o coordenador do Núcleo de Tecnologia Celular da PUC do Paraná, o cardiologista Paulo Brofman, e com o presidente da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, médico ortopedista e traumatologista, Renato Luiz Bevilacqua de Castro. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Doutor Renato, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é a medicina regenerativa, que é uma área bem ampla, não é mesmo? Olá, Flávia, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com o Paulo. A Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual tem uma definição para medicina regenerativa, que a medicina regenerativa, então, é um campo em desenvolvimento, isso é muito importante, com o objetivo de incitar a reparação ou a substituição de tecidos patológicos através ou do aumento dos processos naturais ou por meios de engenharia. Mas, na verdade, isso é didático. A medicina regenerativa nada mais é do que boa medicina. Toda vez que você promove regeneração, isso vários ortopedistas já faziam isso há muitos anos, como o Dr. Robert Salter, em Toronto, não era cunhado esse nome, e ele já regenerava cartilagem com movimento, isso na década de 70. Doutor Paulo, e a gente viu na reportagem o caso do Daniel, que foi diagnosticado com leucemia muito cedo. Como a medicina regenerativa tem ajudado a inovar os tratamentos de câncer, por exemplo? As doenças oncohematológicas, elas têm tido a oportunidade de serem tratadas com terapia celular. Aliás, o transplante de medula óssea é o único procedimento em que se utiliza as células-tronco, autorizada pelo Conselho Federal de Medicina e referendada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e também pela Anvisa. O objetivo de tratar
tratar esse tipo de paciente, uma vez que as células deles estão doentes com câncer, essas células são eliminadas através de procedimentos específicos e se reinjeta no paciente novas células com o objetivo de que essas, então, novas células não contaminadas pela doença comecem a fornecer as células necessárias e para que o paciente possa ter uma boa recuperação. Doutor Renato, e quando a gente fala em terapia celular, com o uso de medicina regenerativa, com células-tronco, a gente sempre faz uma confusão aí, nós que não somos especialistas, com o uso de células embrionárias. Dá para explicar de uma forma mais simples para todo mundo entender qual a diferença entre a medicina regenerativa, o uso de células-tronco, o uso de células embrionárias? Medicina regenerativa é um campo muito vasto. Então, veja, desde quando nós fazemos um exercício, por exemplo, chamado exercício excêntrico, existe uma célula-tronco que está ali próximo de um tendão machucado, por exemplo, e o próprio exercício estimula essa célula-tronco a se diferenciar e produzir um novo tendão. Então, veja, até um exercício físico bem orientado é medicina regenerativa. E é claro que nós temos o outro polo da ciência de altíssima tecnologia. O Kaplan é que cunhou essa nomenclatura de primeiro célula mesenquimal. Então, células mesenquimais são células do nosso próprio organismo que, inicialmente, nós achávamos que elas seria uma célula que produziria um novo tendão. O próprio Kaplan mudou essa orientação. Hoje chamam-se células sinalizadoras. Então, é uma célula que faz uma sinalização para as outras células para fazer uma regeneração. E as células embrionárias, hoje, cada vez mais diminui o espectro de atenção para a célula embrionária em medicina regenerativa, porque no início, realmente, as células embrionárias eram células pluripotentes que acreditava-se que ela seria muito importante para o desenvolvimento desses tecidos, principalmente para preenchimento de scaffolds, de andaimes, né? Então, está faltando um pedaço, por exemplo, da cartilagem, você faz um andaimezinho, completa aquilo com células tronco para formar um novo tecido. Hoje nós sabemos que a célula embrionária não é necessária, nós temos outras fontes, como, por exemplo, as células mesenquimais ou células-tronco do próprio indivíduo, que pode ser retirado da gordura, pode ser retirado muito parecido com o transplante de medula óssea, pode ser retirado da medula óssea, sem os efeitos adversos que a célula embrionária poderia causar, que seriam os teratômicos, né? Então, a célula embrionária tem perdido campo, tem estreitado o seu campo de pesquisa e tem aumentado muito as células mesenquimais. Doutor Paulo, o senhor participou de um estudo brasileiro que usou células-tronco para tratamento da Covid-19. Quais foram as aplicações e os resultados obtidos pela medicina regenerativa na pandemia do novo coronavírus? A Covid é uma doença que nos ensinou muita coisa e continua nos ensinando, que após a penetração do vírus, ela causa um processo inflamatório infeccioso, levando principalmente a uma pneumonia viral. Ao invadir o nosso organismo, o vírus, ou o SARS-CoV-2, que é o vírus que determina a Covid-19, ela desequilibra ou causa uma desregulação ao nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, causando com isso uma alteração que a gente chama de cascata de citocinas e que leva a uma grande concentração de uma reação hiperinflamatória no pulmão associada à pneumonia viral. E o papel das células-tronco no COVID, que é uma célula imunomoduladora, ela tenta equilibrar essa desregulação do nosso próprio sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Ela tenta reparar a membrana alvéolo-capilar, é onde ocorre a troca do CO2 pelo oxigênio no nosso sangue. E também, por ser uma célula imunoprivilegiada, o vírus não consegue entrar nela.
Então, o objetivo principal de se utilizar células-tronco em pacientes com Covid é esse. É você inibir essa cascata de citocinas, tentando diminuir essa desregulação do nosso sistema de defesa, reparando a membrana alvéolo capilar e protegendo as outras células para que o vírus também não tenha uma comunicação, uma contaminação generalizada. Doutor Renato, e quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, a medicina regenerativa já é uma realidade? O que está disponível aí para a população de modo geral em termos de tratamentos? Deveria ser. A nossa preocupação aqui no Brasil é exatamente incluir esses tratamentos no Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos produzindo, já estou até adiantando para vocês um movimento médico brasileiro que está acontecendo no momento. Nós, juntos com outras instituições, como, por exemplo, o Colégio Brasileiro de Acupuntura e mais outras instituições, nós vamos fazer um simpósio agora em julho, exatamente sobre tratamentos de baixo impacto econômico-financeiro de medicina regenerativa para inclusão no SUS. Nosso foco é PRP, não exatamente o PRP comercial, mas o PRP que pode ser produzido pelo médico, orientação de exercícios e acupuntura. Então, nós esperamos muito ter o apoio da Conitec e do Ministério da Saúde para começarmos, pelo menos, a discutir terapias com baixo impacto econômico-financeiro, com efetividade, segurança e já com evidências do tipo 1 para a inclusão do SUS. Bom, nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa. O Viver Melhor faz um breve intervalo. No próximo bloco, vamos conferir os avanços nas pesquisas com células-tronco para o tratamento de lesões na medula espinhal. Viver Melhor está de volta e hoje fala sobre medicina regenerativa. No quadro Avanços, veremos como esta área da ciência vem apontando um caminho de esperança para antigos problemas, como a recuperação das funções motoras de pessoas que tiveram lesões na medula espinhal. Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e da Universidade de Medicina de Sapporo, no Japão, chegaram a resultados promissores em um experimento com células-tronco para reparar lesões na medula espinhal. Os pacientes que participaram do estudo sofreram lesões não penetrantes por quedas ou pequenos traumas. Os sintomas envolviam perdas de algumas funções motoras. Com uma injeção intravenosa de células-tronco derivadas da medula óssea dos próprios participantes, eles observaram uma melhoria significativa na restauração de algumas dessas funções. Embora os resultados sejam um avanço no conhecimento da área, o médico e pesquisador do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Carlos de Carvalho, ressalta que ainda é necessário mais pesquisa na área para comprovar a eficácia desse tipo de tratamento. Esses ensaios, eles então são ensaios que a gente chama de fase 1 ou fase 2, tá? Eles não têm, não são desenhados para demonstrar eficácia. Eles são muito mais estudos que são desenhados para mostrar que o procedimento é factível e é seguro para os pacientes, tá? Mas não tem como você demonstrar eficácia num estudo desse com um número pequeno de pacientes, como foi feito. Ele lembra que pesquisa semelhante realizada no Brasil em 2014 também apontava para a viabilidade do tratamento com células-tronco em lesões na medula espinhal. Por outro lado, eu também não quero diminuir os ganhos que alguns desses pacientes obtiveram. Por exemplo, aqui no Brasil, o estudo feito lá na Bahia mostrou que alguns desses pacientes adquiriram um controle, melhoraram muito o controle esfinctérico.
E, portanto, né, isso para um paciente que antes tinha que, né, não tinha o controle dos esfíncteres, em termos de qualidade de vida, um ganho muito grande. Embora a reparação de danos na medula espinhal ainda esteja no campo das pesquisas, no dia a dia, a medicina regenerativa já possibilita avanços nos tratamentos ortopédicos para lesões de cartilagem e artrose no joelho, por exemplo. De acordo com o ortopedista Fabiano Kupczyk, nos últimos anos houve um aumento de pacientes jovens com esse tipo de reclamação. E quando elas aparecem cedo, as cirurgias de prótese não são a melhor opção. Então, isso motivou a ciência, a medicina e nossas pesquisas a ter terapias que, em primeiro lugar, aliviasse os sintomas, a dor, procure retardar também a progressão da artrose, né, nesses pacientes que são jovens e muito ativos. E, em muitos casos, com essas terapias biológicas, a gente pode ter até mesmo a recuperação, a regeneração da cartilagem e, consequentemente, o paciente tem, além de alívio da dor, uma durabilidade muito maior do tratamento. De volta ao estúdio e ao nosso bate-papo com o coordenador do Núcleo de Tecnologia Celular da PUC do Paraná, o cardiologista Paulo Brofman, e com o presidente da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, médico ortopedista e traumatologista Renato Luiz Bevilacqua de Castro. Doutor Renato, a ortopedia é uma das áreas que mais usam aí a medicina regenerativa no dia a dia. Quando recorrer a esse tipo de tratamento, como é o procedimento e quanto tempo aí demora para ter um resultado? Ok. Primeiro, nós precisamos pensar que só existe medicina regenerativa porque nós temos que beneficiar o paciente. Então, estudar medicina regenerativa é muito gostoso para quem gosta de ciência, né? Mas nós temos que ter em mente que o paciente que nos procura, ele tem uma expectativa. E quando ele vê, por exemplo, o Prêmio Nobel de Medicina Yamanaka, em 2012, conseguiu pegar uma célula madura, transformar numa célula mesenquimal, e atrás disso vem uma quantidade muito grande de informações que podem levar a uma falsa expectativa do que o paciente vai atingir no seu tratamento. Nós temos uma preocupação muito grande sobre isso na SBRT. Tanto que, no ano passado, o nosso grupo publicou vários trabalhos, mas 2 trabalhos que nós publicamos eu achei de uma importância muito grande, porque os 2 trabalhos estavam em lados opostos dessa filosofia de o que oferecer para o paciente. Então, um dos trabalhos que nós fizemos, nós já sabemos que a artrose do joelho, que é uma doença muito incidente, nos pacientes com mais idade, acima dos 40 anos, o PRP já é nível 1 de evidência desde 2016, melhorador. Mas nós tínhamos uma dúvida se aquele paciente que é o Kellgren-Lawrence C4, o que é isso? Aquele joelho que acabou, é o último grau de artrose do joelho. Será que nós podemos oferecer esse tratamento também para esse paciente? Porque ele já está com uma prótese na cara. Então, nós fizemos um trabalho que nós comparamos um grupo com artrose mais leve com um grupo com artrose muito avançada. E, para nossa surpresa, os 2 grupos tiveram uma melhora muito grande no índice GOMAC, que é um índice de satisfação do joelho, mas nenhum dos grupos conseguiu refazer a cartilagem. Ou seja, o que nós podemos oferecer para o paciente? Que mesmo numa artrose muito grave, o tratamento com PRP vai melhorar a dor e a função. E quanto? Mais ou menos 70% da dor. Por quanto tempo? O nosso segmento foi de mais de 400 dias, mas a nossa estatística mostrou que isso é seguro durante 12 meses. Por outro lado, nós publicamos um outro trabalho. Existe uma patologia muito prevalente na população e também muito incidente em pessoas acima de 40 anos, que são as futuras parciais de um tendão que chama supraespinal. Esse tendão, quando rompe,
ele, até antes de existir o PRP como terapêutica, o tratamento era cirúrgico, e é uma cirurgia que é com anestesia geral, tem que diminuir um pouco a pressão arterial do paciente. Então, em pacientes idosos, a cada 200 pacientes, um poderia até ter uma complicação de óbito durante a cirurgia. E nesse trabalho, nós injetamos PRP nessas lesões parciais, guiados por ultrassom. É um médico, não é só o tratamento que é especial, o médico é muito especializado, porque ele é um ortopedista, cirurgião de ombro, que sabe fazer ultrassom, sabe fazer medicina regenerativa e sabe fazer o procedimento intervencionista. Então, guiado por ultrassom, nós fizemos, e as lesões até 1 centímetro, nós tivemos cicatrização. E essa cicatrização foi medida por um outro ultrassonografista de 78% dos casos, ou seja, 78% dos pacientes não precisaram operar. Então, para esse paciente, eu posso oferecer, dentro da expectativa dele, que ele vai melhorar a dor, vai melhorar a função, e se a lesão for parcial, menor que 1 centímetro, ele tem mais de 70% de cura. Já para a artrose do joelho, eu não posso oferecer a cura, eu só posso oferecer a melhora da dor e da função e, no máximo, o retardo da doença. Não é correto dizer que eu vou devolver a cartilagem. Pois é, doutor Renato, existe a possibilidade de congelar células-tronco do cordão umbilical. Quando é que esse procedimento vale a pena? Nós temos uma coisa chamada evidência médica, que é a quantidade de trabalhos que nós temos. Então, por exemplo, dados de PRP. Nós temos no PubMed mais 7.000 artigos sobre PRP. Sobre células-tronco, por exemplo, a gente tem uma quantidade muito menor. Então, a própria ciência vai nos balizar o que nós podemos oferecer. A célula-tronco do cordão umbilical, houve uma febre muito grande sobre esse congelamento, tinha muita gente congelando o cérebro, mas nós temos outras fontes de célula. Pode tirar a célula da medula, pode tirar a célula da gordura e fazer e cultivar essa célula também. E nenhum deles ainda tem um nível de evidência tão bom quanto o plasma rico em plaquetas ou como um ácido hialurônico, né? A recomendação de guardar ou não essa célula, eu acho que é uma atitude de responsabilidade do paciente, uma vez explicado pelo médico quais são os potenciais da terapia, que serão futuros, e do próprio colega em oferecer esse tipo de serviço, né? Não vejo hoje esse tipo de tratamento com uma necessidade de ser oferecida, por exemplo, no serviço público. Doutor Paulo, e qual é o papel do Brasil aí nas pesquisas sobre medicina regenerativa, células-tronco? Nós estamos avançados, doutor Paulo? No Brasil, a Anvisa tem feito um enorme esforço para regular toda essa parte da terapia regenerativa. E realmente eles têm se baseado não só na experiência própria, onde eles têm técnicos de altíssimo gabarito, mas experiência de outras agências, como, por exemplo, o FDA, que é americana, ou a Agência Europeia de Medicamentos, que tem também um grande know-how nas regras de produção das células-tronco para utilização em pacientes. Então, no Brasil, ainda, como ele disse no início, o único tratamento ainda autorizado é o transplante de medula óssea, mas sobre questões, sobre ensaios experimentais, a gente tem que seguir as regras. Existe uma pequena escape dentro disso tudo, que é o uso de células em nível de compaixão. Quando o paciente não tem mais nenhuma outra possibilidade de tratar. Com os tratamentos convencionais, e esse paciente tem possibilidade de ter uma morte a curto prazo, a Anvisa e o Conselho Federal e os conselhos regionais de medicina autorizam, desde que você peça autorização e justifique, o uso de compaixão de células-tronco. E só para a gente encerrar, doutor Renato, a gente pode dizer que a medicina regenerativa é a medicina do futuro? Eu não tenho nenhuma dúvida, mas veja bem, não porque
uma nova medicina que começou na década de 90 ou da década de 50, quando foi o primeiro transplante de rim, veio uma nova medicina que é o futuro. Na verdade, a medicina regenerativa nada mais é que medicina de boa qualidade, a mesma medicina, só que nós aprendemos mais coisas, né? Então, os avanços da ciência básica foram muito grandes. A gente operava aberto antigamente, depois passamos para a artroscopia, hoje operamos com agulha guiada por ultrassom. Antigamente nós gostávamos de usar anti-inflamatório, hoje usamos medicina regenerativa para diminuir o processo inflamatório e melhorar a dor. E assim como na ortopedia, as outras especialidades vão seguir esse caminho. Então, eu não tenho dúvida que a medicina regenerativa é o futuro de todas as especialidades. E que venham cada vez mais e mais avanços, Dr. Paulo, Dr. Renato. Muito obrigada pela entrevista aqui no nosso programa. E o Viver Melhor fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.